Irmãos, nós temos chegado na reta final, por assim dizer, da exposição do livro de Judas. Nós temos o hábito de pregar livros inteiros e, mais uma vez, temos feito isso na nossa igreja local. O livro de Judas tem sido um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, uma chamada de atenção, uma chamada aos nossos corações para percebermos a seriedade do Evangelho, mas também a seriedade dos tempos em que estamos vivendo hoje, diante de circunstâncias e condições que muitas vezes são absolutamente desafiadoras, num tempo onde parecem existir muitas verdades, num tempo onde aparecem apóstolos a cada dia, pessoas inclusive denominando-se Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem disso, na Costa Rica, há alguns anos atrás, havia um homem que havia dito que ele era a encarnação do Cristo, e há mais ou menos, eu acho que 2 anos atrás, Jesus morreu de infarto lá. E ele não ressuscitou. Esse é o problema da coisa. Mas sabe qual é a condição? Como que o falso ensino faz com que pessoas fiquem presas, a falsa teologia, a falsa doutrina faz com que pessoas fiquem presas. Ele havia dito que quando ele morresse, o filho dele se tornaria o Espírito Santo presente na vida da igreja. E há pessoas hoje que estão vivendo nessa condição de que o filho dele é a personificação do Espírito Santo presente, visível, palpável, como nunca houve antes. A Bíblia ensina essas coisas? Não. Como também a Bíblia não ensina que dízimos e ofertas são melhor do que poupança, do que você guardar dinheiro, que se você der 10, Deus vai te devolver 1000. A Bíblia não ensina isso. Mas diversas pessoas estão usando o nome de Deus e torcendo as Escrituras para ensinar valores que não são verdade. Hoje, nós vamos observar não tanto mais o papel dos falsos mestres, como nós assim fizemos nos últimos 3 sermões, mas a partir de hoje nós vamos começar a observar qual é o papel do povo de Deus, da igreja do Senhor. Obviamente nós vamos falar um pouco sobre os falsos mestres ainda, mas qual é o papel nosso, enquanto igreja do Senhor, em relação às pessoas que foram feridas pelo falso evangelho? O que nós devemos fazer? Deve cada um cuidar do seu umbigo e está tudo certo? Deve cada um cuidar da sua, como dizem os jovens hoje? Cada um na sua, ninguém entra na minha, eu não entro na sua, está tudo certo. A gente vive tranquilo. Não. Nós vamos hoje observar que as Escrituras deixam de forma muito clara que nós, como fiéis em Jesus, se somos fiéis de fato, se o meu coração é fiel a Deus, é isso que o Senhor requer de mim. Os fiéis ao Senhor devem viver o amor e a compaixão para com os fracos na fé. E aí é uma situação de compreendermos que nem sempre o fraco na fé é uma pessoa que não estuda. Muitas vezes o fraco na fé é uma pessoa que conheceu a Cristo, mas aonde ela está, ou por outras condições, ela não progrediu no seu desenvolvimento de vida, especialmente no desenvolvimento da sua santificação e da sua salvação, no sentido de dons, talentos, caminhada, firmeza de coração, firmeza doutrinária. Qual é o papel daqueles que já são maduros, ou daquele que é o povo de Deus, que realmente está caminhando diante de situações onde pessoas estão sendo conduzidas de forma errada? Judas escreve esse livro, eu tenho falado isso sempre. O propósito desse livro aqui em Judas é expor aos seus leitores, é uma carta geral, então ela não foi para uma igreja específica, mas é expor a todos aqueles que recebessem essa carta o risco, o alerta forte do falso ensino, as falsas doutrinas e dos falsos mestres. E ao mesmo tempo, o livro de Judas relata como que esses falsos mestres são. E a história de Israel se torna um meio pelo qual Judas vai demonstrar como eles se parecem, esses falsos mestres, né? E como que eles agem. Mas a partir de hoje, nós vamos começar a observar o que é que Deus quer de nós. E aí nós vamos entrar na grande ideia do livro, que é uma ideia, uma frase que sintetiza o objetivo do livro. Se você pudesse resumir Judas numa frase, talvez seria essa. E qual é? Vamos juntos aqui? A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade, para com os hereges e para com o dever dos crentes expostos a ensinos falsos. Hoje nós vamos começar a trabalhar essa ideia. Qual é o dever dos crentes que foram expostos aos ensinos
falsos. E você e eu, enquanto crentes, precisamos aprender que defender a fé em tempos de heresia e pecados em toda parte é o dever dos crentes, tendo compaixão e ações intencionais para com os enganados pelos falsos mestres. Quando a gente estava falando dos falsos mestres, estava bom, porque a gente estava falando do que a gente não deve ser. Quando nós estávamos falando sobre falsos ensinos, nós estávamos falando sobre o que não devemos ouvir, o que não devemos dar o braço a torcer. Qual é o problema de hoje? As Escrituras agora estão apontando aos crentes o que é que Deus deseja que você e eu, enquanto igreja do Senhor, façamos. E não é a igreja do Senhor no seu molde, da sua forma, é no formato de Deus. É na visão do Senhor, na mentalidade de Deus. Qual é o propósito dele para nós? Falar, compaixão, misericórdia, a paz, isso aqui, não vai ser fácil não. Nós vamos ler o texto, se encontra dos versos 17 até o verso de número 23. Esse é o texto que nós vamos expor nessa noite. Me ajuda, por favor, aí, tá bom? Vamos ler? Judas, versos de 17 a 23, a palavra do Senhor diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nesse momento em que nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua voz, clamamos ao Senhor pela ação do Teu Espírito em nós. Que a Tua palavra, Deus, nos alcance, nos dê direção plena e clara a respeito do que devemos viver e devemos ser. Ajuda-nos nesse tempo. Usa-me, ó Deus, como instrumento da Tua graça para a glória do Seu nome. Peço por misericórdia sobre mim, ó Deus, sobre todos nós aqui. Como sempre dizemos, ó Deus, que nada e ninguém venha nos impedir de compreender o desejo do Senhor sobre nossas vidas. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A exposição de hoje ela é dividida em 3 partes majoritárias. Versos 17 a 19 vão nos ensinar que os cristãos devem levar em conta os ensinamentos dos apóstolos para o tempo de falsos ensinos. O que foi dito antes tem propósito. Não foi jogado ao ar, não está à toa. Os versos 20 e 21 vão nos ensinar que os cristãos devem ser sempre constantes em sua caminhada na fé santíssima. Deve haver continuidade. Devemos evitar os altos e baixos na vida cristã. E a terceira parte, versículos 22 e 23, vão nos ensinar que os cristãos devem ter compaixão pelos que estão em dúvida e espiritualmente fracos. Eu não sei você, mas o que você faz com pequenos erros? Como você lida com pequenos desvios? Quando eu era criança, eu gosto muito de lembrar quando eu era criança, porque eu era uma criança, um pouco diferente às vezes, né? Mas normalmente somos crianças. Eu tinha mania de pegar pisos como esse, que tem linhas retas, e ficar andando um pé na frente, pé atrás, em cima do retinho, sabe? Tinha mania de fazer isso. Chegava na calçada a fazer isso. Na quadra de jogar bola, ficava andando nas faixas, que nem uma orelha seca, como eu digo, né? Que nem um menino que não teve o que fazer. Meus 4, 5, 6 anos eu fazia isso direto. E era interessante porque às vezes você tinha que desviar, tinha um buraco, tinha alguma coisa, tinha gente no corredor, você tem que fazer um desvio de rota, você tem que fazer uma correção. E voltar. Mas qual era o meu objetivo? Desviar daquilo que estava me atrapalhando e voltar ao caminho. Mas pensa comigo, e se eu começasse a me desviar na origem? No meu primeiro passo, ao invés do meu primeiro passo ser reto, eu já desse um passo bem torto para o outro lado. Seria fácil verificar que eu estava indo errado?
Óbvio. Eu, em vez de ir para cá, estou indo para lá. Mas qual é o efeito a longo prazo que pequenos desvios causam na vida? Há uma história interessantíssima. Eu ainda procurei, eu pesquisei de novo isso daí, mas há mais ou menos uns 20 anos, um navio saiu da África em direção à América do Sul. Ele deveria vir para uma área próxima à nossa, aqui na costa brasileira. Na hora que eles estavam preparando toda a saída deles, organizando os instrumentos e colocando os dados de navegação que eles deveriam, ele deveria sair com uma quantidade de graus de curva X. Ele errou o número e colocou 2 graus a mais. Em vez, por exemplo, de ser 120 graus, ele pôs 122. O que aconteceu? Uma viagem de 5.000 quilômetros. Como foram os primeiros dias? Absolutamente normais. Parece que não mudou nada. Tudo igual. Ninguém percebeu que havia alguma coisa errada. Mas sabe qual foi o resultado quando eles chegaram na costa brasileira? 190 quilômetros de distância de onde eles deveriam estar. Não havia porto, não havia local que pudesse os receber, eles estavam perdidos, apesar de ter o mapa na mão. 2 graus de diferença na origem os levaram a um local que não era o destino que eles deveriam chegar. O que é o falso evangelho? É aquilo que parece ser a voz de Deus. É aquela interpretação bíblica que acalenta o seu coração, mas não muda a sua direção. Na hora te faz muito bem. Te faz gostar daquela igreja, gostar do pastor, gostar da vida que você está e dos rumos que você leva. Por quê? Porque não exige transformação, não faz você progredir no processo de santificação no Senhor. Qual é o resultado? Uma pergunta importante. Há algum caminho além de Jesus que nos leve a Deus? Se houver alguma alteração na sua visão sobre quem é Jesus, ou uma nova ideia sobre Jesus que não é o que ele é, no momento pode parecer muito bom. Mas o resultado disso a Bíblia chama de apostasia, abandono da fé genuína, destruição da fé e muitas vezes condenação. Falar sobre falso ensino é olhar para os resultados disso. As Escrituras nos apontam nesse texto que nós, enquanto crentes, devemos levar em conta quais foram os ensinos dos apóstolos desde lá de trás, os ensinos dos profetas. Os irmãos me perdoem, cantar, falar, depois a boca fica seca no calor mesmo. Quais foram os ensinos dos profetas, quais foram as doutrinas, quais foram as bases bíblicas dadas, porque em tempo de falsos ensinos, a gente deve levar em conta o que é a verdade. Porque se você não levar em consideração o que é a verdade de Deus, a falsa doutrina vai te desviar do caminho. 2 graus, talvez. Mas suficiente para te desviar do coração e do caráter de Deus. E talvez para desviar você da fé. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A fala é o quê? Lembrem-se das palavras, lembrem-se das doutrinas. E a palavra lembrar aqui não é apenas você falar assim, puxa vida, eu lembro que um dia Paulo falou alguma coisa. Eu lembro que um dia Tiago, sendo usado por Deus, disse tal coisa. Não. O lembrar-se aqui é considerem, tenham por peso, por valor, por algo importante aquilo que está sendo dado, que está sendo dito. Saiba que você tem que ter zelo com a mensagem pregada. Tenha alto valor naquilo que foi ensinado. Sabe por quê? Porque a Bíblia não precisa, como dizem hoje, de nenhuma atualização. A Bíblia tem que ser relida pela nossa cultura. Não. A Bíblia tem que ser reeditada, tem que ser atualizada para o nosso tempo. Não. Gálatas 1, versos 8 e 9 afirma o quê? O apóstolo Paulo aos Gálatas.
Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, lhes apresente um evangelho diferente daquele que já lhes foi dado, que ele seja maldito. Paulo está dizendo que se ele falasse algo diferente do que já havia sido dado, ele teria que ser considerado como maldito. Ele fala ainda repito, se nós, ou um anjo dos céus, lhes apresentar um evangelho diferente do que lhes foi ensinado, anátema, maldito. Mas o que é que nós mais vemos hoje? Pessoas querendo reinterpretar, ressignificar. Por quê? Porque é muito difícil, irmãos, a gente se adaptar ao Evangelho. Então o que é mais fácil? Vamos adaptar o Evangelho. Nós. Esse é o desvio. Às vezes o desvio é grande. 45 graus. Às vezes é uma palavrinha. Há uma determinada denominação que João capítulo 1, verso 1, na nossa, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas denominações aí está escrito assim: no princípio era a palavra e verbo, tudo bem, a palavra grega de logos, pode ser a tradução dos dois, dá certo. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, Deus minúsculo. O que é que estão falando então? Que Jesus não é um com o Pai, mas ele é um Deus menor. É isso que nós cremos. Quando você analisa o texto original, não há possibilidade de tradução de um artigo definido virar indefinido. Não há. Ou para um, há para um, era ele, não é um, não. Ele era Deus, ele não era um Deus. Uma pequena mudança faz soar completamente a doutrina a respeito da divindade de Jesus. Não há outro evangelho além daquele que já nos foi dado, irmãos. Não há. E é por isso que o texto bíblico de Judas fala, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, eles quem aqui? Os apóstolos diziam isso. Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Os zombadores aqui são pessoas que não têm qualquer respeito. Tá? E olha só que interessante. Lembram de quando que é a carta de Judas? Primeiro século, aproximadamente 60, 65 depois de Cristo. E o que é que eles estão falando? Nos últimos tempos. Imagina para nós, 2020, quase 2000 anos depois completo. É mais fim do tempo para nós do que para eles. Como é que a gente considera isso? Está tranquilo? Nossa fé está sendo ameaçada? A doutrina bíblica está sendo ameaçada ou não? É óbvio que está. Os falsos ensinos estão em todo lugar. E eu tenho certeza que você ouviu alguma coisa desse tipo nos últimos anos. Ou talvez tenha ouvido diversas coisas desse tipo. Nos últimos tempos, para eles, o entendimento é que isso já estava acontecendo. Para nós, hoje, então, uma realidade. Esses zombadores eram pessoas que não tinham qualquer temor. Eram pessoas irreverentes. E a palavra irreverente aqui, a gente ouve muito ela no conceito de comédia. O que é um cara irreverente em comédia? É um cara que não para, é brincalhão demais, é extrovertido demais, ele faz piada de tudo. O irreverente no conceito bíblico é uma pessoa que não tem respeito, não tem honra a Deus. É quem não tem reverência. É quem não tem temor. É aquela pessoa que o nome de Deus ou um cachorro é a mesma coisa. E é para impactar a ideia mesmo, porque há pessoas que consideram Deus como um lixo. Que Deus tenha misericórdia deles, porque um dia esse conceito sobre eles pesará de forma definitiva, se não houver mudança e arrependimento nos seus corações. Os últimos tempos serão tempos difíceis. Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma exortação terrível, digamos assim. Timóteo ouve algo terrível, por assim dizer, porque ele ouve, olha, diante de Deus, 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, afirma o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço, eu rogo, Timóteo, pregue a palavra com insistência,
Quer seja oportuno, quer não. Repreenda, exorte com toda paciência, mas com toda doutrina, quer dizer, com todo ensino. Por quê? Verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E ao contrário disso, eles vão procurar, vão se rodear de mestres segundo, de acordo com seus próprios desejos. As igrejas hoje que não têm qualquer problema com questões de sexualidade, consideradas hoje igrejas inclusivas, nós não estamos falando da sua liberdade pessoal, mas nós estamos falando de alguém que pega as escrituras que apontam que isso é um pecado como outros e deve ser rejeitado como qualquer outro pecado. Há igrejas hoje dizendo que isso não é verdade, que as escrituras não afirmam isso. Por quê? Porque são pessoas que estão caídas nesses pecados, mas não querem romper com eles. E ao contrário, querem trazer um local seguro para que pessoas possam crer da mesma forma. Como eu disse há pouco, em absoluto respeito, você pode ter as convicções e as práticas que você quiser. Mas pegar as escrituras, pegar a Bíblia e desdizer, não tem esse termo, né? Torcer a verdade dita para adaptar-se ao seu coração, é o que a Bíblia chama de pessoa que não tem temor, não tem reverência. Elas estão presas a uma vida de impiedade, como Judas fala, e praticando isso de forma a adaptar Deus aos seus corações. Esse é um caminho de morte, esse é um caminho de divisão, esse é um caminho de destruição. E olha o que o texto ainda nessa sequência, dos versos 17 ao verso 19 afirma. São esses os que promovem divisões. Esses quem? Os que torcem a palavra de Deus. Os que não têm temor a Deus no seu ensino e na reverência do que o Senhor exige. Aqueles que não têm respeito ao Senhor. Eles promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Quando você encontra a palavra Espírito em letra maiúscula, é o quê? O Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Essas pessoas que creem e vivem dessa forma são salvas? Por que não? Porque o resultado e a vida delas é a permanência no pecado. O não abandono ao pecado, seja ele qual for, o não abandono ou a não luta pela santificação implica em não conversão. O senhor está muito radical, pastor? Não. Eu estou lendo a Bíblia. Estou explicando a Bíblia. A possibilidade de nós acharmos um C aqui? Não, se eles forem tal jeito, a gente pensa de um outro. Não. O texto bíblico é claro. Essas pessoas são essas que promovem divisão. São essas que seguem seus próprios instintos. São essas que não têm o Espírito. Ah, mas o pecado dele é outro. Ele é alguém que gosta de manipular. Não importa. Ele é alguém que mente, atordoado. Não importa qual seja o pecado. O resultado da vida dessas pessoas está baseado exatamente na conduta dele, porque eles seguem os seus próprios instintos. E é por isso que eles andam de forma sorrateira. Eles vão nos bastidores. A igreja às vezes está lotada de situações como essas. Há um apontamento bíblico claro e definido. As pessoas vão na surdina dizendo, não é bem assim, eu não concordo, eu acho que não é isso. Aí eu penso que a Bíblia diz isso. Não, olha, eu acho que não tem que ser radical desse jeito, tem que amar mais. Quando a gente ama ao invés de corrigir, o problema vem. Quando a gente corrige em vez de amar, também. Por isso, gente, é necessário compreender que essas pessoas que agem sem ter o Espírito Santo, eles promovem divisões. São aquelas pessoas que aonde chegam, elas causam cisão. Elas afastam relacionamentos. Alguns anos atrás, por conta de uma eleição presidencial, eu como pastor vi famílias se dividirem e nunca mais se reunirem por causa de políticos e de partidos. Eu tenho 3 pessoas do meu hall de amigos, não do mais próximo, mas dos que eram próximos a mim,
que supunham que eu era de determinada linha política. E um deles, inclusive, mandou uma mensagem para mim, me colocando no pacote de todos os outros pastores que defendiam o político A ou B. E ele simplesmente me bloqueou das redes sociais e nunca mais falou comigo. Eu não tinha dito um A para ele. Se você tem minhas redes sociais, você sabe que eu não me manifesto politicamente. O que eu ponho lá, eu tento colocar o que eu penso, o que eu acho em relação às Escrituras e à vida. Não sou apolítico, mas como uma pessoa que exerce posicionamento e influência na vida de muitos, eu não abro a boca sobre determinadas coisas. A Igreja Batista, inclusive, defende a liberdade de consciência a respeito de todas as coisas, mas a liberdade de consciência não é ausência de prestação de contas diante de Deus. Um dia a sua liberdade vai ser cobrada diante de Deus. Tanto o que você fez de certo, quanto você fez de errado. E eu também. Por isso, muito cuidado com pessoas que aonde chegam causam divisão. Muito cuidado com lideranças em quaisquer esferas, que o retrato da vida deles é aonde chega ruptura, aonde chega discórdia, por onde passa insinuações, rompendo pessoas, traz uns para perto, rejeita outros, afasta uns, quebra relacionamentos que não são nem dele. Já viu isso acontecer na igreja? Não dá nome não, por favor. Já viu isso acontecendo na família? Essas pessoas, de acordo com o ensino de Judas, são pessoas que seguem os seus próprios instintos, porque elas seguem os seus corações e mentes apenas, ignorando o Senhor. E é por isso que alguém guiado pela sua própria mente, pelo seu próprio coração, não é alguém submisso a Deus, é alguém que não anda debaixo da direção do Senhor. No fim das contas, essas pessoas que não têm o Espírito, elas não têm Cristo. Não há salvação sobre elas. O Evangelho pode ter informado, mas não transformou. Sabe por que o Evangelho pode ter informado? Como é que Judas fala lá no verso 3, ainda, no verso 4 do primeiro desse capítulo que nós estamos? Como é que os falsos mestres eram? Judas 1,4 fala assim: porque certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas que entraram aqui com desvio de 2 graus. Mas o resultado da vida delas é morte. E ela está levando você. Olha que interessante. Romanos, capítulo 8, verso 9, afirma o seguinte: em absoluta contraposição a essas pessoas que não têm o Espírito, o apóstolo Paulo aos Romanos afirma: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E o condicional: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Observe. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, o Espírito de Deus, correto? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Você percebeu que para Paulo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, são sinônimos de Espírito Santo? Se você está em uma comunidade, se você ouve pessoas por aí que dizem que só há um e que não há Espírito de Deus, não há Espírito de Cristo, não há Espírito Santo, ou que só há um Deus e que não há divisões, você está numa doutrina que a Bíblia aponta de forma errada. A Bíblia deixa muito clara a Trindade como algo real. Qual é o resultado de alguém que não está unido em Cristo, unido a Deus e pelo Espírito? Essa pessoa é o quê? É um crente confuso? Ela não pertence a Ele. É um salvo, gente? Meus irmãos, eu preciso fazer um alerta aqui muito sério. Todos esses ensinos têm a ver com os últimos tempos. Saiba disso. Quanto mais próximo do fim, mais falsos ensinos vão aparecer, mais mentiras serão ditas em nome de Cristo, mais falsos mestres com oratória, com conhecimento, com filosofia, com sabedoria, com poder político, com capacidades que a gente não conhece. Parênteses. O anticristo é alguém
que vai surgir e vai ter condição de trazer paz à terra. Você acha que um camarada desse não tem habilidades, dons naturais, não fala bem, não sabe persuadir, não tem conhecimento, não tem influência, não tem poder, talvez não faça sinais, inclusive, curas talvez, intervenções milagrosas? Meus irmãos, os últimos tempos, que são os tempos que nós vivemos hoje, são os mais difíceis. E nós nos preparamos da forma mais relaxada possível para os piores momentos. Entenda uma coisa, meus irmãos, quanto mais próximo o fim, mais esses falsos mestres aparecerão, mas eles não virão da mesma forma, eles serão mais ousados, eles serão mais parecidos com cristãos, eles vão parecer gente de bem, eles vão parecer que são influenciadores bíblicos, eles vão parecer ou até mesmo ter conhecimento, eles vão ter portas abertas em quaisquer lugares, mas a realidade deles é que o coração deles se desviou lá atrás. Alguns estão a 2 graus, além ou aquém do que deveriam estar. Nós não podemos brincar de evangelho num momento onde o mundo, dentro do contexto que está e debaixo de um senhor desse mundo que não brinca de ser Satanás, estão vivendo. Nós não podemos brincar ou viver de qualquer jeito. Por isso, a parte seguinte do texto, os versos de 22 a 20 a 22, vão nos ensinar que os crentes devem ser sempre constantes na sua caminhada na fé santíssima, fazendo coro àquilo que ouvimos no começo do culto em Tessalonicenses 4. Mas vocês, meus amados, observa, não é falso mestre com quem ele está falando. Ele está falando com os destinatários dessa carta. Meus amados são pessoas a quem ele tem carinho, são irmãos dele. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Há uma mudança importante, mas vocês, antes falamos de falsos mestres o tempo inteiro. Quem é bom de português vai lembrar da palavra mas. O que é mas? É uma conjunção adversativa. Para que serve? Eu estou falando disso, mas mudou. Era ruim, mas aconteceu alguma coisa e mudou o resultado. Meu time estava jogando mal, estava perdendo, sem nenhuma referência, tá? Não vai pensar que eu estou querendo dar indireta, não. Apesar do seu time ser ruim. Isso acontece. Deixar aberto, cada um torce para o seu agora. E no finalzinho ali, 2-0 para o outro time, de repente, mas no último instante, um gol salvador fez o time chegar numa condição de poder fazer o segundo e empatar. Ufa! Nossa firma não ia fechar o orçamento de jeito nenhum, estava faltando 15 dias para terminar. De repente, mas, porém, todavia, conjunções adversativas, mudança de direção, está caindo, vuf, sobe. Mas, vocês, ao contrário dos falsos mestres, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Isso é, o que é a ideia de edificando-se na fé santíssima? É literalmente construir a vida com Deus, em obediência às Escrituras. Em obediência àquilo que você conhece, mas se você não conhece, você não obedece. Cantamos alguns instantes. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Tem gente que guarda a palavra de Deus tão fundo no coração que não lembra nada. A gente não sabe se guardou ou se ele abriu um armário e jogou para dentro, né? Não está guardado, está jogado, né? Perdido. Não é esse o valor, não é esse o princípio. Isso não é legalismo, isso não é moralismo, isso não é hipocrisia, dizer, está exigindo que a gente seja um robozinho. Não. Quando você conhece a Cristo, a primeira coisa que você não é um robô, porque você é liberto do pecado.
E quando Ele transforma o seu coração, a primeira coisa que Ele te dá é liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de vida. Porque antes você estava preso na morte, agora você está vivo na vida de Cristo. Só que a gente não valoriza isso. Construir uma vida em obediência às Escrituras está baseado em coisas absolutamente simples. Vida de oração, leitura bíblica, obediência. São princípios da fé. É o que eu creio. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos querendo conhecer os grandes temas bíblicos e não praticamos oração, leitura e obediência? Estamos desejosos de saber o que são as doutrinas da graça na sua completude. Queremos conhecer, às vezes, as línguas originais, queremos nos formar em arqueologia bíblica, mas não obedecemos o amar o irmão. Não obedecemos sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Não guardamos a palavra no nosso coração para pecar contra o Senhor, para não pecar contra Ele. Na verdade, nós esquecemos e pecamos. Meus irmãos, a vida comum é bem interessante. Sabe por quê? Porque a edificação da fé santíssima é muito similar à construção da sua carreira. A você mudar hábitos de saúde. Isso é construído. Isso é o que você desenvolve. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E que Ele falou antes, verso 20? Edificando-se na fé santíssima. Agora Ele fala o quê? Mantendo-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de coisas aqui que a gente desconhece? A gente talvez esteja falando de coisas que a gente desobedece. Não que desconhece. Esperando. E aqui esperando, a ideia é de esperança. Não é aquela espera incômoda. É colocando toda a sua esperança na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Ao contrário dos outros, dos falsos mestres, que a vida deles, o resultado é morte. Quem confia no Senhor, quem edifica o seu coração em Cristo, quem edifica sua mente em Cristo Jesus, resulta a vida. É o caminho oposto. É um caminho completamente diferente. E observe isso. É necessário manter a chama do amor a Deus e do amor de Deus em nós. Entendeu a ideia? É necessário que você cultive o seu amor a Deus. E também você cultive o amor de Deus na sua vida. Eu não vou perguntar porque eu não quero constranger. Eu também não quero ficar constrangido. Mas se você estivesse colocado no lugar de Pedro, a hora que depois de traí-lo, trair Jesus o confrontasse dizendo: Pedro, você me ama? Você diria palavras diferentes do que Pedro disse? Porque Pedro fala ali: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas há um jogo de palavras ali em grego. Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? O seu amor por mim é ágape? Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu amo o Senhor como um amigo, um amor assim, firme, mas não incondicional. Se Jesus perguntasse agora se você o ama verdadeiramente, seria dizer o quê? Não, Senhor, eu te amo tanto, tanto, tanto. Mas, nossa, o meu amor por ti é impossível de descrever. Não é impossível de descrever, que você não sabe. É que não tem. Talvez só seja da boca para fora. E essa realidade, irmãos, não é um pré-julgamento meu à sua vida. Por favor, não pense nisso. Mas é talvez o resultado do ensino ou de uma vida onde nós estamos nos esfriando com Deus e por causa de falsos ensinos ou da nossa própria desobediência ao ensino verdadeiro. E olha só, falta de oração e de obediência também causam sobre nós desesperança.
Eu gosto muito das músicas infantis. A gente vai cantar em breve uma aí que vai ser muito legal. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. A gente sabe, mas a Bíblia está embolorando em casa. Tem um amigo meu, eu conto isso sempre. Ele tinha um voyaginho, ele pegava a Bíblia dele no carro, ele olhava a Bíblia assim, a capa estava torta de tanto sol que tinha tomado a semana inteira no tampão do carro. Ele pegava a Bíblia, soprava o pó que estava nela e a capa tudo torta, faltando folha. Fez leitura diária essa semana? Só fazer assim, ó. Aí a gente brincava, rapaz, se o meu Fusca falasse, né? Talvez o carro estava lendo Bíblia, ele não, né? Óbvio, o carro não lê Bíblia, né? Não é um Transformers, tá bom? Mas, irmãos, Bíblia aberta no Salmo 91 não muda vida. Bíblia lida é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é o Espírito de Deus sendo soprado sobre nós. Quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, eu não guardo para que eu fique forte. Eu só fico forte porque eu estou sendo transformado. Porque a palavra renova minha mente, transforma e muda o meu coração. Os crentes devem viver isso. Lembra que Judas mudou a direção? Ele não está falando mais dos falsos mestres, agora ele fala para os cristãos, para o povo de Deus. Os falsos ensinos querem nos esfriar, o nosso distanciamento também. Observa como as Escrituras ensinam o que devemos viver. João 15, versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Isso é Jesus dizendo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor, permaneço. Como é que nós permanecemos em Cristo? Frequentando a igreja. Dizimando, olha, eu dizimo até os centavos. É isso? Não, olha, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua. Pago minhas contas em dia. É assim que eu mostro que eu amo a Deus. O ensino que o Senhor Jesus diz da forma como o Pai ama, Ele também ama, e por isso permanecemos no seu amor. Se nós guardarmos, e aqui não é a ideia de guardar agora, chegar em casa e guardar a Bíblia. Senhor, estou guardando a sua palavra, olha que beleza, está aqui no armário. Não é isso não. Se você trouxer a sua vida, se você esconder a palavra do Senhor no íntimo do seu coração, sem dúvida, você vai poder permanecer no amor do Pai e dessa forma crescer. Meus irmãos, busca a santidade, busca uma vida genuína com Deus. É a resposta que temos e condições de dar em Cristo para não cairmos no falso ensino. Andar distante do Senhor não vai levar você a Ele. O verso 21 ainda afirma uma coisa importante. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que conduz para a vida eterna. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, é o quê? É aguardar. É ter paciência. É encher-se de esperança. Fé na volta do Senhor Jesus. Uma pergunta simples e ligeira. Você crê que Jesus Cristo voltará? O quanto que essa crença tem feito de você um crente melhor? O quanto que a expectativa da volta do Senhor Jesus tem feito o seu coração pulsar aguardando a sua volta? Eu encontrei com um camarada na rua essa semana que eu nem conhecia direito, e eu ouvi uma conversa dele com uma outra pessoa, ele dizendo que ele estava se preparando há 5 meses para uma viagem que ele faria essa semana para curtir o Carnaval de Salvador. Preparação financeira, preparação de hospedagem, arrumou pessoas que conhecem o local, segurança, 5 meses antes, juntando dinheiro, juntando décimo, não tirou férias para curtir o Carnaval. Imagina quanto não foi planejado e pensado isso. Você aguarda a volta de Jesus com a mesma expectativa ou com o mesmo empenho que você planeja as próximas férias?
Porque senão, talvez você tenha mais esperança nas férias do que em Cristo. É mais possível que você esteja colocando o seu coração e as suas energias em algo muito passageiro. É só com fé na volta de Cristo Jesus que nós não vamos cair nos falsos ensinos. É só com fé em Cristo mesmo. Porque os falsos ensinos são literalmente, como eu coloquei aqui, como uma neblina para a fé. Você já viajou na neblina? De carro? Qual é a primeira coisa que você faz quando está neblina? Você acelera, né? Você entra num modo de precaução. Primeira coisa que você faz, tira o pé do acelerador. O que você não faz se você estiver em uma neblina à noite? Usar o farol alto. Por quê? Porque aquela luz vai bater naquela neblina e você não vai enxergar nada. Por isso que existe o farol de milha, que é aquele farol embaixo. Que ele vai iluminar as coisas por baixo e não na sua vista, para te iludir, para te impedir de ver. Falsos ensinos são como neblina. Parece uma luz que está sendo jogada que vai te ajudar, mas na verdade ela te impede de ver o verdadeiro evangelho. Há muitas pessoas nesse exato momento assistindo cultos como esse, cantando com músicas semelhantes às nossas que nós cantamos, mas no momento em que deveriam estar ouvindo da palavra do Senhor, estão ouvindo mentiras para si mesmos, estão ouvindo falsos ensinos, estão sendo voltados a crer em ídolos, estão sendo voltados a crer que o poder do homem manipula ou direciona o coração de Deus. Elas estão em locais chamados igrejas, ouvindo homens chamados pastores, mas sendo direcionados por 2 graus, 5 graus, 10 graus para longe do verdadeiro evangelho. Falsos ensinos resultam em morte. Qual é o resultado do ensino de Cristo Jesus? Esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo que conduz para a vida eterna. Irmãos, o alvo da fé, então, é manter-se na fé. O alvo de conhecer o Evangelho é manter-se na fé e ter esperança. Em quê? De que amanhã minhas contas vão sumir? Não, tuas contas estão lá amanhã. Mas nós temos que manter nossa esperança na volta do Senhor, porque isso é o que nos mantém firmes. É isso que nos faz percorrer o caminho certo em direção à santidade. Por isso, Judas está apresentando aqui 4 conceitos muito interessantes: fé, oração, amor e esperança. Opa, que maravilha, paramos aqui, eu vou ter fé, eu vou orar, eu vou amar e vou me encher de esperança para nunca falhar no Senhor. São características importantíssimas, meu irmão. Mantenha a sua vida de oração. Por favor, ame genuinamente a Deus e ao próximo. Ame a si mesmo, ame as pessoas que estão à sua volta. Por favor, encha o seu coração de esperança. Tenha fé em Deus. Mas há uma necessidade importantíssima que você tem que ter também. Que é o quê? Obediência. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz vá, você vai. Quando o Senhor Jesus, após a pesca dos nossos apóstolos queridos lá, numa noite inteira tentando pescar, não pegaram nada, Jesus olha para Pedro e fala assim: lança tuas redes ao mar. Como é que Pedro reage? Senhor, na tua palavra eu vou. Ele creu e ele obedeceu. Muitas vezes nós cremos, mas ficamos parados. Eu creio que Deus está fazendo algo. E o que eu estou fazendo? Nada. Meus irmãos, são 5 verbos: fé ou crer, orar, amar, ter esperança, mas obedecer também é importante. Por isso, verbos são ações. Nós temos que agir. Ficar parados não vai nos tornar mais próximos de Deus. Ninguém se converte ou cresce por osmose. Fica parado, as coisas vão acontecer na sua vida, você vai sendo transformado. Não é assim. E aí é que vem o porém, porque os cristãos também têm que ter compaixão pelos que estão em dúvida e espiritualmente fracos. E essa é a última parte desse nosso sermão de hoje. Compaixão aqui é um problema, porque o texto fala: e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida.
Todos? Como é que o texto lida? Alguns. Quem são esses alguns? Os que estão em dúvida. Quer dizer que há pessoas que já não dá para ter mais compaixão? A gente já vai chegar lá. Mas o que é compaixão? É literalmente o ato de você se colocar no lugar do outro, gente. É experimentar sentir a dor do outro, é se solidarizar. É entender a fraqueza de alguém e tentar compreender como isso aconteceu. Porque dúvidas, meus irmãos, ocorrem com todos nós, não é verdade? Ou você não tem dúvida nenhuma? A nossa aula de hoje é um assunto conhecidíssimo, escola bíblica, assunto de pecado. O que nós mais lidamos hoje foram o quê? Dúvidas. Perguntas sobre esse assunto. E foi uma aula muito legal, muito boa. Temos dúvidas sobre a fé? Temos dúvidas sobre a caminhada? Temos dúvidas do que fazer? Como decidir? Aonde agir? Aonde não? Como eu devo fazer ou não? Imagina os novos, imagina os que estão chegando, imagina os que estão sendo iludidos por falsos ensinos. Será que eles têm dúvidas? Como você age quando o seu filho pequeno pergunta? Uma pergunta boba. Você dá risada. Você acha bonitinho, não é verdade? Quando um novo na fé chega e fala assim, eu não entendo que esse negócio de confessar pecado. Você com 20, 30 anos de crente fala assim, isso é brincadeira, né? Altivez, vaidade, orgulho. Ao invés de você estar ajudando o seu irmão, você está pisando nele. Como é que nós reagimos quando alguém pede ajuda ou quando alguém pergunta? Será que a gente estende a mão? Ou será que a gente rejeita? Será que a gente terceiriza uma oportunidade de ser um canal de Deus na vida do outro? Não, vai lá conversar com o pastor. Ele é pago para isso. Eu não sou pago para isso, não. Eu não tenho emprego, eu tenho ministério. Nós precisamos entender que Deus exige de nós, individualmente, as responsabilidades que individualmente Ele nos dá. Se Deus colocou alguém na tua vida, é para você servir. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para isso. E outros irmãos que podem te ajudar também, mas não jogue a sua responsabilidade nas costas de outros. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a estender a mão e abrir os braços. Por quê? Porque a compaixão é o meio pelo qual nós somos chamados a salvar. Eu vou ler o versículo 22 para entrar nesse aqui. Porque Judas fala, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros. Opa, peraí, parece que tem grupos, né? Tem gente com dúvida, então? Tem gente que precisa ser salva, os arrebatando do fogo. Arrebatar que é literalmente tirar. Como um dia o Senhor Jesus virá para tirar o seu povo daqui e levar para Ele, Judas está usando um termo muito forte. Porque esse fogo aqui, gente, não é fogo de ardor espiritual. Fogo é outra coisa aqui. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. E aqui, quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa deles contaminada pela carne. O primeiro grupo que deve ser salvo, então, parece que são pessoas que já estão sendo envolvidas com falso ensino. Pessoas que já estão sendo doutrinadas de forma errada. E olha lá, é preciso arrancá-los do fogo. Fogo, nesse contexto, é juízo, é condenação. Por isso que a gente fala, não canta para Deus derramar fogo na igreja, não. Como diz a juventude hoje, que vai todo mundo de arrasta. Não dá nem tempo. Não é juízo. Aliás, não é fogo de bênção. No Novo Testamento, fogo é juízo, é destruição, é condenação. Nós podemos ser instrumentos de bênção na vida daqueles que são do Senhor, mas que hoje estão sendo enganados por ensino falso. Precisamos entender que a nossa compaixão exige ação. Salvem outros também. Tem o primeiro, que é aquele lá de cima, tem esses outros agora dos arrebatando do fogo, mas existem outros que nós também devemos ter compaixão. Mas com temor, com cuidado. Por quê? Porque esses aqui parecem ser pessoas que já estão muito mais profundamente envolvidas com os falsos ensinos.
talvez sejam os que defendem os falsos mestres, ou talvez estejam se tornando falsos mestres. Há muitas pessoas que hoje são literalmente, biblicamente enquadradas como falsos mestres, mas começaram como pessoas que estavam de fato buscando a Deus. Mas ao invés de encontrarem o Senhor, encontraram destruição. É necessário que haja temor. E aqui a ideia de temor é um cuidado para você que está indo ajudar não cair nas mesmas armadilhas que os hereges ou que os falsos mestres caíram. Se você está arrebatando alguém do fogo, você não brinca com fogo, brinca? Eu gosto muito de Fórmula 1. Tem uma turma aqui que gosta de Fórmula 1. Sei do Pepe, né? O Pepe é muito fã de Fórmula 1. Em 2020, GP de Abu Dhabi, iniciou-se a corrida, primeira volta, no meio da primeira volta, um camarada dirigindo uma Haas chamado o Grosjean lá, Romain Grosjean, obrigado, tentando lembrar o primeiro nome dele. Ele teve um toque na roda dianteira dele e ele entrou em um guarda-rail, ele bateu num guarda-rail a 240 km por hora. O carro dele ficou prensado nesse guarda-rail e ele ficou preso ali. Mas sabe o que houve? A pior coisa que poderia acontecer, o carro dele explodiu. Ele acabou de largar o tanque de combustível com mais de 120 litros de gasolina e o carro dele pegou fogo com ele dentro. Uma das cenas mais emblemáticas e fortes da Fórmula 1 dos últimos 20 anos, talvez, ou 30 anos. O que você faz? O carro de segurança chegando, o carro médico chegando, os bombeiros indo, chamas para todo lado. E um homem ali dentro, a família vendo. De repente, 2 homens vão em direção às chamas e um deles vai lá tentar puxá-lo. Ele tentando sair, consegue soltar o cinto e sai. Quando ele consegue pegar, ele já está sem luva, queimando a mão, rosto queimando, porque o capacete estava derretendo partes dele também. Alguém foi e o puxou de lá. Esse moço está vivo, voltou a correr. Mas se fosse um acidente como esse, talvez 20 anos atrás, teria sido uma fatalidade transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Teve gente que ficou emocionada enquanto estava falando aqui. Teve gente até assim. Nesse exato instante, há pessoas que estão caminhando para a morte. E não há uma lágrima nos nossos olhos por isso. Nossas famílias, gente que a gente ama, está indo para o inferno, ou está indo em igrejas, ou em falsos ensinos, falsas religiões, dizendo que aquilo é bom e você não tem coragem de apresentar o Cristo que você diz que ama. Que eu digo que amo. Meus irmãos, não é moralismo. Não quero que você saia daqui falando, nossa, o pastor estava bravo. Não. Eu estou sendo constrangido por esse sermão há alguns dias. Porque eu, como pastor, tenho visto família minha indo para o inferno e eu não tenho feito o que eu poderia fazer. Tem amigos meus que se desviaram do evangelho e hoje resistem simplesmente pelo fato de eu ser pastor. Eu não consigo chegar neles hoje. Mas isso não deve me impedir de tentar. Por quê? Porque há muitas pessoas que, por conta de dúvidas, elas estão sendo destruídas. Aquele rapaz que foi correndo para aquele carro em chamas, do Romain Grosjean, ele foi de qualquer jeito? Nem os bombeiros tinham roupa anti-chamas, como aqueles 2 caras do carro médico tinham. Eles tinham condições de entrar no fogo e saírem ou ilesos ou com poucas lesões. Será que você tem condição de hoje entrar em um embate por amor e por graça com pessoas que estão vivendo uma doutrina errada,
sem se corromper ou se queimar e talvez aderir àquilo que eles estão vivendo? Como é que nós começamos o culto dessa noite? Nos lembrando que Deus nos chama a progredirmos no crescimento do Evangelho e da salvação de Cristo em nós. Por que as igrejas hoje, em parte, elas são muito paradas na relação de evangelismo? Porque a nossa igreja parece, por vezes, a nossa que eu falo, a igreja cristã da nossa época, parece o hino nacional brasileiro, onde nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Ao som do louvor, ao som de pregações boas, procurando bons mestres, mas não querendo seguir o caminho do Mestre Jesus, que é um caminho de ações, que é um caminho onde a doutrina, o conhecimento é vivido e não apenas ensinado. Estar firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor, ligados com a sua cruz, implica que nós estejamos ligados também aos sofrimentos que a cruz impõe. E por vezes, irmãos, esses sofrimentos são pesados. Inclusive o sofrimento de chorar e orar e se envolver com pessoas que estão caminhando para o inferno, mas que o Senhor nos chamou a evangelizar e a alcançar. Quero concluir o sermão dessa noite apresentando 4 aplicações que são importantes para nós hoje. O ensino da Bíblia deve ser sempre visto, revisto, analisado, crido e aplicado em nossas vidas, com o temor diante de Deus. Por quê? Nós precisamos saber? Precisamos saber. Como é que você sabe das Escrituras? Como é que você aprende de Deus? Eu invisto 1 hora da semana para participar dos cultos. É o que eu quero. Tá bom assim. Mas para sua formação profissional, você investe 40 horas no mês. Para aprender sobre o mercado financeiro, você investe o seu final de semana inteiro. Cuidado com aquilo que você valoriza, porque aquilo que tiver na prioridade da sua vida é o condutor de todos os seus dias. Precisamos sim ver e rever, ouvir e ouvir de novo, ler, reler, aprender, reaprender, reafirmar. Meus irmãos, nas EBDs nós estamos revendo doutrinas básicas e tem sido bom. Mas também tem sido revelador como a gente esquece de coisas. Nós já vimos, mas nos esquecemos. Outra coisa importante, isso tem que ser feito em adoração diante de Deus. Fazer por fazer não nos concede bênçãos. Fazemos por prazer e amor, a busca pelo Senhor muda nossos corações. Outra coisa, o item 2 ali, pessoas que não temem a Deus reinventam o Evangelho para que os seus pecados se encaixem dentro da palavra de Deus. Os falsos ensinos, os falsos mestres, eles torcem o Evangelho para soar como aquilo que eles querem. Essas pessoas não temem a Deus. Essas pessoas ensinam coisas falsas. Olhe para o fruto dessas pessoas. O que é que Jesus fala sobre uma árvore? Você sabe que árvore é pelo fruto que ela dá. Você sabe quem é que está falando pelo resultado da vida dela. As Escrituras ensinam isso sobre líderes, sobre pessoas, sobre o Evangelho. Qual é o resultado do pecado e do falso ensino? Morte. Esse é o fruto. Qual é o resultado do Evangelho verdadeiro? Vida. Preparem-se. Fiquem atentos. Verdadeiros cristãos, terceiro item, são pessoas que não são melhores do que ninguém. Não mesmo. Não somos melhores do que ninguém, mas somos pessoas que buscam ser melhores do que foram antes. Sempre melhorando, sempre aperfeiçoando, sempre buscando a medida de estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Se você segue a mim, você está errado. Se você acha que eu sou a sua referência, você está errado. Eu tenho que apontar para o Cristo, Senhor Jesus, que é a minha referência.
Você pode me seguir enquanto eu estiver seguindo Jesus, porque Ele é o alvo. Não me siga porque eu pareço ser bom. Me siga se de fato os frutos da minha vida forem os frutos de Cristo em mim. E assim as pessoas também farão com você. E assim nós devemos viver. 4, nós precisamos edificar a fé. Então, edificar a fé, orar no Espírito, manter-se no amor de Deus, são meios pelos quais nós chamamos de estudo bíblico, oração e obediência. É igual beber água, comer, dormir, respirar. Irmãos, não há substitutos para isso. Você não pode substituir ensino bíblico por música. Tem gente que para de ler Bíblia para ouvir música e fala que a vida dele é ouvir música. Se a música for com letra ruim, você está ouvindo lixo achando que é caviar. Está comendo porcaria, achando que está comendo um banquete maravilhoso. Quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo pode direcionar você a ouvir a voz do Senhor. Não há substitutos. Não há nenhum outro atalho que possa te ajudar. Eu falei que eram 4, mas são 6, tá? Faltam 2 aqui, a gente encerra aqui. Compaixão com os fracos na fé, quer dizer, com aqueles que têm dúvida, é a maior mostra de amor que um irmão pode ter por outro. Se alguém lhe pede ajuda, lhe faz uma pergunta sincera, a sua resposta é uma expressão do amor de Deus para ele, porque aquela pergunta pode ser tão importante que talvez esteja impedindo ou sendo um meio dessa pessoa crescer mais ainda, desenvolver-se no Senhor. Só que isso também exige de nós o envolvimento, é por isso que eu falo. Compaixão com os fracos na fé também exige o quê? Ações de resgate, e não apenas palavras bonitas. Irmão, eu estou precisando de uma visita, estou precisando de uma conversa. Irmão, pode ter um tempinho comigo essa semana, bater um papo? Amém, vou orar por você, vamos olhar a agenda, vamos ver. E não acontece. É interessante porque isso é recíproco. Todos devem ajudar a todos. Muitas vezes em uma igreja a gente espera que o pastor visite todo mundo, mas se esquece que o pastor também é de carne e osso, é gente. E pode ter dia que o pastor não quer sair de casa porque ele não está bem. Os líderes dos grupos pequenos não conseguem ajudar a todos porque talvez eles estejam passando por dificuldades. Nós por vezes exigimos que os que nos lideram sejam irrepreensíveis, inquebráveis, nunca falhem. Mas a igreja, as pessoas ou a gente mesmo, nós estamos falando há muito tempo. Ações de resgate são mais do que palavras bonitas, irmãos. E também precisamos, por último, temer, ter medo, ter cuidado extremo com aquilo que um dia corrompeu o coração e a mente de irmãos ou de pessoas que caíram e que hoje estão sendo resgatados. Nós conhecemos histórias das mais variadas de pessoas que estão sofrendo por conta de consequências de pecados ou de erros pessoais. Por isso, nós vamos encerrar o sermão dessa noite e o culto dessa noite, relembrando esse versículo de 1 Coríntios 10, 12, que é tão importante. Por isso, aquele que pensa em estar em pé, em algumas traduções está, tome cuidado para que não caia, ou veja que não caia. Se você se acha intocável, ou alguém que já está maduro o suficiente para não depender de mais ninguém, até às vezes mesmo de Deus, saiba que a tua queda já começou. Talvez você ainda não bateu no chão, mas a queda já aconteceu. Sobre tudo que se deve guardar no coração, meus irmãos. Na sua vida, aliás, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando o culto dessa noite, em reflexão ao chamado de Deus a uma vida de santidade, a uma vida onde continuamos vivendo e desenvolvendo a fé, mas também a um chamado ao resgate, à compaixão àqueles que estão perdidos. Senhor,
Esse momento em que nós, enquanto igreja, nos colocamos diante de Ti com gratidão por ouvirmos a Sua palavra, nós também temos sido confrontados pelo Senhor. Confrontados por conta das dificuldades, confrontados, ó Deus, por conta dos nossos próprios pecados, das nossas omissões, como, por exemplo, buscarmos a Tua face, estudarmos e colocarmos no profundo de nossas mentes, dos nossos corações, a Tua palavra. As omissões, ó Deus, em obedecermos ao Senhor diante daquilo que o Senhor requer de nós, que o Senhor já nos orientou, mas que talvez estejamos negando por desobediência. Tem misericórdia, ó Deus, de mim. O Senhor sabe das minhas falhas, das minhas omissões, dos meus pecados. O Senhor sabe, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que a Tua graça, ó Deus, que o Teu amor, que as consolações e exortações do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nossas vidas hoje e sempre. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa-nos nessa semana. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.